Quanto ganhavam os jogadores nos anos 80 e outras curiosidades. A revista Placar em 1987 fez um levantamento de quanto ganhavam os jogadores naquele ano e ainda revelou como viviam os atletas do futebol profissional naquela época. Por isso, no vídeo de hoje vamos revelar o salário de 5 jogadores dos anos 80 e ainda trazer algumas curiosidades sobre como viviam esses caras. Meu nome é Alvin, seja bem-vindo ao Camisa 10, já senta o dedão no like, bora pra mais um vídeo. Abrindo a nossa lista temos Júnior, chamado de Maestro Júnior ou Júnior Capacete. O ex-atleta foi revelado no Flamengo e foi por lá que encantou a torcida e o mundo do futebol. Júnior foi campeão mundial em 1981, ganhou a Libertadores, 4 campeonatos brasileiros, uma Copa do Brasil. Resumindo, o jogador foi multicampeão com a camisa do clube carioca. Com os valores corrigidos pelo IPCA, levando em conta a inflação da época até os dias de hoje, com o salário que recebia no Flamengo, Júnior hoje ganharia R$129 mil por mês. Atualmente ele é comentarista de futebol no Grupo Globo e está com 67 anos. Seguindo nossa lista temos Emerson Leão. O ex-goleiro começou nas divisões de base do São José, depois foi para o Comercial Futebol Clube e em 1968 chegou ao Palmeiras, onde colocou em seu currículo 3 campeonatos brasileiros e 3 campeonatos paulistas. Em 78 chegou ao Vasco da Gama e ficou lá até 1980, ano em que foi vendido para o Grêmio. No Grêmio, o Leão ganhou um campeonato brasileiro e um estadual, e foi pelo Clube Gaúcho que Leão, com os valores corrigidos pelo IPCA, levando em conta a inflação da época até os dias de hoje, ganhava nos valores atuais R$155 mil por mês. Ele ainda passou pelo Corinthians, retornou ao Palmeiras em 1984 e encerrou a carreira no Sport Recife. Leão fez parte do elenco tricampeão do mundo da seleção brasileira. Ele hoje é treinador e está com 71 anos. O próximo da nossa lista é Reinaldo, cracaço de bola e destaque absurdo com a camisa do Atlético Mineiro. Reinaldo surgiu no futebol aos 15 anos e logo aos 16 já estreou no profissional do Clube Mineiro. O jogador fez história no Atlético, fazendo mais de 500 jogos desde a base até o profissional e marcando 304 gols. Era no Atlético que Reinaldo recebia R$163 mil por mês, nos valores corrigidos pelo IPCA, levando em conta a inflação da época até os dias de hoje. Ele ainda passou por Palmeiras, Rio Negro, passagem rápida pelo rival Cruzeiro, jogou no BK Häcken e parou no Telstar, clube da Holanda. O ex-jogador hoje está com 64 anos. Mais uma estrela do futebol na nossa lista, dessa vez o Dr. Sócrates. Considerado fenômeno desde o início no Botafogo de Ribeirão Preto, Sócrates quase não treinava, pois fazia faculdade de medicina. Em 1977 ele foi o principal jogador na história da equipe botafoguense, que conquistou o primeiro turno do Campeonato Paulista. Ainda no Botafogo ele fez um gol de calcanhar contra o Santos na Vila Belmiro em 1978, deixou o Botafogo e foi para o Corinthians. Junto com Palhinha e Casagrande, Sócrates se agigantou no futebol e chegou à seleção brasileira em 1979 e anos antes se tornou de vez Dr. Sócrates após conseguir se formar em medicina. O jogador foi um dos responsáveis pela democracia corintiana. Era no Corinthians que Sócrates, com os valores corrigidos pelo IPCA, levando em conta a inflação da época e até os dias de hoje, ganhava R$169 mil por mês. O ex-jogador ainda passou pelo Flamengo. Sócrates faleceu em dezembro de 2011 aos 57 anos. Fechando a nossa lista dos salários dos anos 80, temos o jogador que tinha o maior salário do futebol brasileiro na época. O nome dele é Zico. O jogador começou em um time de futebol de salão do bairro onde morava, chamado Juventude de Quintino, e além do Juventus, jogou futsal também no River Futebol Clube, tradicional clube de Piedade. Seu primeiro clube de futebol de campo foi mesmo o Flamengo, onde Zico entrou para a história do futebol. E era lá no Flamengo que Zico, com os valores corrigidos pelo IPCA, levando em conta a inflação da época até os dias de hoje, ganhava R$172 mil por mês. Com a camisa do clube carioca, Zico ganhou 4 vezes o Campeonato Brasileiro, uma Libertadores e um Mundial em 1981, fora os campeonatos cariocas. O ex-jogador ainda passou pela Udinese e o Kashima Antlers. Zico hoje é treinador no Japão, do Kashima Antlers. Se tratando de curiosidades sobre o futebol brasileiro dos anos 80, uma delas era o salário defasado no Brasil. Se hoje o salário do futebol brasileiro é maior do que do futebol argentino, por exemplo, na época era diferente. Maradona, por exemplo, no Boca Juniors recebia o equivalente a R$280 mil. Na pesquisa feita pela revista Placar, o carro favorito dos jogadores era o Monza, que valia na época 850 mil cruzados, o que hoje
seria o equivalente a 120 mil reais com os valores corrigidos pelo IPCA. Outro dado da pesquisa é que o Rio de Janeiro pagava melhor, em média, do que o resto do Brasil no futebol da época. E você que nos assistiu até aqui, acha que os jogadores dos anos 80 deveriam ter sido mais valorizados ou estava de bom tamanho? Deixe sua opinião nos comentários, que é muito importante pra gente. Não se esqueça de deixar o like, porque se batermos 3 mil likes, faremos um vídeo contando a você mais curiosidades sobre a história do futebol. Eu vi aqui que boa parte do nosso público ainda não é inscrito, então se inscreve aí e ativa o sininho pra sempre que sair um vídeo novo você ser notificado. Meu nome é Alvin e já que você assistiu até aqui, deixe seu like e até a próxima.